A Floresta Sombria, conhecida como a Floresta das Almas Perdidas, era um lugar onde a escuridão reinava e o medo era palpável. A vegetação densa, com árvores retorcidas que pareciam mais como mãos esqueléticas do que madeira, criava uma atmosfera sinistra que afastava qualquer pessoa sensata. A lua cheia erguia-se no céu, lançando uma luz pálida e trêmula sobre as copas das árvores. 5 amigos, Emily, Daniel, Sarah, Alex e Mia, estavam na borda da floresta, reunidos naquela noite fatídica. As histórias assustadoras que ouviram sobre o lugar só os haviam instigado ainda mais. Os ventos uivavam como lamentos fantasmagóricos enquanto faziam um pacto, jurando que nada os separaria, não importando o que encontrassem lá dentro. Com lanternas tremendo nas mãos e corações cheios de coragem, eles adentraram na escuridão profunda da Floresta das Almas Perdidas. O momento em que cruzaram a fronteira da floresta foi como atravessar um portal para um mundo distorcido. Os sons da noite eram estranhos e dissonantes, com insetos noturnos emitindo cantos macabros e corujas lançando olhares vigilantes. Cada passo parecia ecoar sinistramente, como se o solo escondesse segredos milenares. Galhos se retorciam, sussurrando segredos que nenhum mortal deveria ouvir. A floresta parecia pulsar com uma presença maligna, que pesava sobre os ombros dos amigos como uma mão gelada. Seus olhos se moviam incessantemente, procurando algo que não podiam definir. A cada suspiro do vento parecia que sombras se moviam na periferia de sua visão. A tensão crescia à medida que se aprofundavam na floresta, e as palavras do pacto se tornavam mais difíceis de manter à medida que a escuridão parecia cerrar-se ao seu redor. Cada passo era como uma sentença, e o medo começava a tomar conta deles. Estavam todos juntos, mas o isolamento era total, como se a floresta os envolvesse, separando-os do mundo exterior. É nesse ambiente aterrorizante que nossa história de terror começa a se desenrolar, e os amigos logo perceberiam que a Floresta das Almas Perdidas guarda segredos terríveis e inimagináveis, e que desafiar seus limites poderia custar-lhes mais do que podiam imaginar. À medida que avançavam pela Floresta das Almas Perdidas, os 5 amigos sentiam uma angústia crescente que parecia envolvê-los como uma mortalha. Cada passo parecia arrastá-los mais profundamente na escuridão, e o que antes era uma aventura corajosa agora parecia uma tolice temerária. A lua cheia, acima deles, lançava uma luz pálida e sinistra sobre as árvores retorcidas, projetando sombras alongadas e grotescas que dançavam pelo chão como espectros. Galhos que pendiam baixos pareciam alcançar por eles, como se as árvores estivessem estendendo mãos ossudas para capturá-los. Os amigos trocaram olhares nervosos enquanto os sussurros da floresta cresciam em volume. Sons ininteligíveis enchiam o ar, como se a própria floresta estivesse tentando sussurrar segredos sombrios em seus ouvidos. Emily sentiu os cabelos se arrepiarem quando jurou ter ouvido seu próprio nome sussurrado pelo vento gelado. Daniel estava agarrando sua lanterna com força, mas ela tremia em suas mãos suadas. Ele virou para os amigos, seu rosto iluminado pelo fraco brilho da lanterna, e a ansiedade estava estampada em seu olhar. Isso foi um erro, pessoal. Deveríamos voltar. Sarah olhou para a amiga. Seus olhos se arregalaram quando uma sombra se moveu na escuridão atrás de Daniel. Ela apontou para trás dele e gaguejou. Daniel, olhe! Ele se virou rapidamente, mas não havia nada lá. Mia começou a rir nervosamente, mas seu riso logo se transformou em um grito quando uma mão fria agarrou seu ombro. O que é isso? Mia gritou, tentando se libertar. Mas a mão invisível a segurava com firmeza. Em pânico, os amigos tentaram ajudar Mia, mas a mão gelada não cedia. Foi nesse momento que uma voz sussurrante e misteriosa surgiu da escuridão. Vocês entraram em minha casa, intrusos. O preço deve ser pago. As árvores pareciam fechar-se sobre eles, como se a floresta estivesse viva, tentando engoli-los. Era um pesadelo se tornando realidade, e o pacto que fizeram naquela noite de lua cheia estava prestes a ser testado de maneiras que nunca poderiam imaginar. Eles mal sabiam que essa era apenas a primeira prova de suas coragens, e que a Floresta das Almas Perdidas guardava horrores ainda mais terríveis à frente. Com a mão gelada ainda agarrando Mia, o grupo estava paralisado pelo medo e perplexidade. A voz sussurrante que ecoou da escuridão parecia ter origem em todos os lugares,
penetrando suas mentes como agulhas afiadas. Vocês entraram em minha casa, intrusos. O preço deve ser pago. Repetiu a voz, agora acompanhada por um coro de murmúrios sinistros que pareciam brotar das próprias árvores. A floresta continuava a viver, movendo-se e se contorcendo como se fosse uma entidade viva. Galhos retorcidos balançavam como membros inquietos. Folhas sussurravam palavras ininteligíveis, e o vento soprava em lamentos angustiantes. Os amigos olharam um para o outro, seus olhos cheios de terror. Sarah finalmente conseguiu reunir forças para falar, sua voz trêmula. Quem é você? O que você quer? A mão gelada soltou Mia, mas agora uma névoa espessa e escura começou a se formar ao seu redor. Era como se a própria floresta estivesse engolindo-a, criando uma cortina opaca que a separava dos amigos. Somos apenas viajantes da noite buscando explorar o desconhecido. Alex tentou explicar, sua voz vacilante. Nós não queremos problemas, só queremos sair daqui. A voz misteriosa riu, um som que fez arrepiar a espinha de todos. Vocês não podem escapar. A floresta das almas perdidas é implacável. Se quiserem sobreviver, terão que seguir adiante, onde os verdadeiros horrores os aguardam. Com um movimento rápido, a névoa engoliu Mia completamente, deixando os amigos gritando em desespero. As árvores pareciam encurtar-se, criando um corredor estreito que os forçava a seguir em frente. Sem escolha, o grupo continuou adentrando na floresta, sabendo que estavam sendo forçados a seguir um caminho que não escolheram. À medida que avançavam, os sussurros da floresta se tornavam mais altos, mais incessantes, como se a própria floresta tentasse se comunicar com eles, contar seus segredos terríveis. Cada passo os levava mais fundo na escuridão e na incerteza. Os amigos mal sabiam que a verdadeira natureza da floresta das almas perdidas estava prestes a ser revelada, e que seus laços seriam testados até o limite à medida que enfrentassem horrores inimagináveis. O sussurro da floresta estava apenas começando a contar sua história macabra, e eles estavam presos em seu sombrio conto. Enquanto os amigos avançavam pelo corredor estreito da floresta das almas perdidas, a escuridão à sua volta parecia se adensar. Cada passo parecia uma luta contra as forças invisíveis que tentavam arrastá-los para dentro da própria floresta. O ar estava impregnado de tensão e medo, como se a floresta estivesse observando e esperando o momento certo para agir. Lucas, o mais corajoso do grupo, decidiu explorar um caminho à parte. Com sua lanterna acesa, ele se afastou dos amigos, sua silhueta desaparecendo lentamente na escuridão. Logo, seu grito ecoou na noite, um grito de agonia que fez o coração dos outros amigos congelar de pavor. Desesperados, eles correram na direção do grito, mas quando chegaram ao local não encontraram Lucas. Em vez disso, havia apenas um círculo de árvores retorcidas, seus troncos parecendo se fechar como dentes afiados. Não havia sinal de seu amigo, exceto por uma pegada solitária desaparecendo na terra escura. Emily estava à beira das lágrimas. Sua voz trêmula quando gritou o nome de Lucas repetidamente, mas o eco sombrio da floresta era sua única resposta. Ela olhou para os amigos, os olhos cheios de medo. Ele desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Daniel estava respirando com dificuldade, a adrenalina correndo por suas veias. Temos que encontrá-lo. Não podemos deixá-lo para trás. Sarah concordou, mas havia uma pitada de dúvida em seus olhos. Mas como? Isso não faz sentido. Como alguém pode simplesmente desaparecer assim? À medida que os amigos se dispersaram em busca de Lucas, a floresta parecia fechar-se em torno deles como se estivesse se fechando contra sua intrusão. Sombras dançavam entre as árvores, e a escuridão parecia ter vida própria. Eles continuaram a chamar o nome de Lucas, mas apenas os murmúrios sussurrantes da floresta respondiam. A noite ficou mais fria e silenciosa, enquanto o pânico e o desespero se infiltravam nas mentes dos amigos. Lucas havia desaparecido sem deixar vestígios, como se a floresta o tivesse engolido por completo. Eles agora enfrentavam a terrível realidade de que estavam sozinhos na escuridão, e a floresta das almas perdidas guardava segredos que desafiavam a compreensão humana. Enquanto continuavam a busca por Lucas, mal sabiam que as verdadeiras horrores da floresta estavam apenas começando a se desvendar diante deles. Os amigos estavam divididos, vasculhando a escuridão da floresta das almas perdidas em busca de qualquer sinal de Lucas. A ansiedade pesava sobre eles, e o sentimento de que algo
muito mais sombrio do que podiam imaginar, pairava sobre a floresta, só aumentava a cada passo que davam. Enquanto se aventuravam mais profundamente, a escuridão parecia apertar seu cerco. Galhos retorcidos alcançavam como garras famintas e arbustos emaranhados pareciam se mover, criando um labirinto sinistro que tornava a busca ainda mais desesperadora. Emily sentiu uma presença espectral à espreita, algo que observava suas ações a cada momento. Daniel chamou o nome de Lucas em meio ao silêncio opressivo, mas não houve resposta. Apenas o eco de sua própria voz que parecia voltar para ele de maneira distorcida. Ele podia sentir os olhos da floresta fixos sobre ele, como se cada árvore e cada arbusto escondesse algo maligno. Sarah vasculhava a folhagem densa, sua respiração entrecortada de medo. Quando olhou para cima, avistou uma figura sombria no canto de seu olho. Um vulto misterioso de capa escura pairava entre as árvores, seus olhos brilhando com uma luz fantasmagórica. Quando ela olhou fixamente, o vulto se afastou, dissolvendo-se nas sombras. Alex estava prestes a se reunir com os outros quando percebeu pegadas na lama, pegadas que pareciam pertencer a Lucas. Ele a seguiu, mas as pegadas pareciam levá-lo mais fundo na escuridão da floresta, onde a vegetação tornava-se ainda mais densa, e os sussurros da floresta se tornavam mais inquietantes. Mia estava sozinha, cercada pela escuridão. Quando tentou chamar seus amigos, seu grito foi silenciado por uma sensação estranha, como se algo a observasse de perto. Ela acendeu sua lanterna, mas a luz revelou apenas a densa vegetação e as sombras traiçoeiras que dançavam à sua volta. A busca por Lucas se transformou em uma luta contra o desconhecido, uma luta pela sobrevivência em um mundo onde as regras da realidade pareciam não mais existir. A Floresta das Almas Perdidas escondia segredos que desafiavam a compreensão, e os amigos estavam prestes a descobrir que estavam presos em um pesadelo de proporções inimagináveis. Cada passo adiante era uma prova de coragem, mas também um passo mais profundo no abismo de horrores que os aguardava. A busca por Lucas continuava, enquanto os amigos se aventuravam mais profundamente na Floresta das Almas Perdidas. Cada passo era uma luta contra a escuridão sufocante e as forças invisíveis que pareciam querer engoli-los. O ar estava impregnado com uma sensação de presságio, como se a floresta tivesse algo terrível planejado para eles. Sarah, ainda perturbada pelo vulto misterioso que avistou, estava à beira do pânico. Seus olhos vasculhavam a escuridão, esperando outra visão aterrorizante. Então o vulto reapareceu, sua figura escura e encapuzada deslizando entre as árvores. "Vocês não pertencem a este lugar", sussurrou o vulto, sua voz um eco angustiante. "Aqui só a escuridão é senhora. A saída está fechada para aqueles que ousam entrar." Os amigos se agruparam, seus olhos fixos no vulto. "O que você quer de nós?" Daniel perguntou, sua voz trêmula, mas com uma pitada de bravura. O vulto se aproximou deles lentamente, suas feições escondidas sob o capuz. "Eu sou o guardião da Floresta das Almas Perdidas, e é meu dever proteger os segredos que ela guarda. Vocês perturbaram o equilíbrio desta terra e agora devem enfrentar as consequências." Mia engoliu em seco. "Nós só queremos encontrar nosso amigo. Nós não queríamos causar problemas." O vulto pareceu considerar suas palavras por um momento, então sussurrou. "Se quiserem encontrar seu amigo, terão que seguir em frente. Mas a escuridão não perdoa. A cada passo, ela se aprofundará em suas almas. Se não encontrarem Lucas a tempo, ele será perdido para sempre." Com essas palavras sombrias, o vulto desapareceu nas sombras, deixando os amigos com um sentimento de inquietação. Eles sabiam que não havia como voltar atrás, que estavam destinados a seguir adiante na escuridão da floresta. A Floresta das Almas Perdidas revelava-se como um lugar de pesadelos, onde o tempo e o espaço pareciam distorcer-se, e a própria realidade era questionada. A luta pela sobrevivência estava apenas começando, e os amigos estavam prestes a enfrentar horrores indizíveis. Cada passo à frente os aproximava mais da verdade sinistra que a floresta guardava, e eles sabiam que teriam que ser mais corajosos do que jamais imaginaram ser para superar o que viria a seguir. Os amigos continuaram a sua jornada na Floresta das Almas Perdidas, a escuridão da floresta parecendo fechar-se sobre eles com cada passo. A cada movimento, a sensação de que algo estava observando-os, algo insondável e maligno, se intensificava. Finalmente, após horas de busca incansável,
Eles avistaram Lucas, que estava paralisado, olhando fixamente para o chão. Em suas mãos trêmulas, segurava um antigo livro encadernado em pele humana, um livro que emanava uma aura de mal inominável. O livro estava aberto em uma página repleta de símbolos estranhos e runas arcaicas, como se estivesse sussurrando segredos antigos e proibidos. Lucas! Emily gritou, correndo até ele e tentando sacudi-lo de seu estado catatônico. O que aconteceu? O que é isso? Os olhos de Lucas se voltaram para ela, vazios e sem expressão. Ele murmurou palavras ininteligíveis, como se estivesse sob o controle do livro maldito. A atmosfera estava eletricamente carregada, e os amigos sabiam que algo terrível estava acontecendo. Daniel pegou o livro, sua pele arrepiando-se com o toque da capa repugnante. À medida que virou as páginas, os símbolos pareciam cobrar vida, dançando e pulsando como se fossem seres vivos. Ele leu em voz alta uma passagem, e uma sensação de dor e desespero se espalhou entre eles. Este é o livro da maldição, sussurrou o vulto misterioso, que mais uma vez surgiu das sombras. Ele guarda os segredos da floresta e o pacto que vocês quebraram. Mia engoliu em seco, seus olhos se arregalaram. Como podemos quebrar o pacto? Como podemos salvar nosso amigo? O vulto se aproximou deles, seus olhos brilhando com uma luz fantasmagórica. Para desfazer o pacto, vocês precisam fechar o livro, mas não será fácil. O livro só se fechará se um de vocês estiver disposto a sacrificar-se para selar o mal que foi liberado. A notícia os deixou em choque. Eles sabiam que a decisão que tomariam a seguir seria uma questão de vida ou morte, e as consequências seriam inimagináveis. O livro maldito os encarava, como se estivesse sedento por sangue e almas. Enquanto debatiam a terrível escolha que tinham pela frente, o vulto misterioso desapareceu novamente nas sombras, deixando-os em um dilema aterrorizante. Eles tinham que escolher entre a própria vida e a de um amigo, sabendo que a Floresta das Almas Perdidas não os libertaria facilmente de seu domínio sinistro. O dilema que pairava sobre os amigos era angustiante, e o livro maldito repousava em suas mãos como um artefato amaldiçoado. A decisão que tomariam a seguir determinaria o destino deles e o destino da Floresta das Almas Perdidas. O vulto misterioso havia desaparecido nas sombras, deixando-os sozinhos com suas escolhas terríveis. Enquanto discutiam o que fazer, a floresta parecia ganhar vida própria. As árvores retorciam-se como criaturas famintas, erguendo galhos esqueléticos que se estendiam na direção do grupo. Estranhos tentáculos emergiram do solo, serpenteando em direção a eles como se a própria terra estivesse se revoltando contra a intrusão. A floresta parecia gritar de agonia, e as sombras que dançavam em volta deles começaram a se solidificar em formas grotescas e sinistras. Figuras sombrias e distorcidas pareciam emergir dos pesadelos, com olhos vazios e garras afiadas. "Não temos tempo", exclamou Daniel. "Temos que tomar uma decisão agora." Sara tremia de medo, mas a determinação faiscava em seus olhos. "Lucas é nosso amigo. Não podemos condená-lo. Alguém deve se sacrificar." O vulto misterioso, reaparecendo na escuridão, acenou com aprovação. "O pacto foi quebrado por vocês, e a maldição foi liberada. O sacrifício é a única maneira de selar o mal." Emily respirou fundo, o medo brilhando em seus olhos. "Então, o que precisamos fazer?" O vulto indicou o livro maldito. "O sacrifício deve ser feito pelas mãos de um de vocês. Deve fechar o livro e selar a maldição para sempre. Mas saibam que o sacrifício não será em vão. O mal será contido, mas o preço será alto." Alex pegou o livro, olhando para seus amigos com determinação. "Eu farei isso. Eu fecharei o livro." Com um movimento decidido, Alex fechou o livro maldito, e um grito de agonia ecoou pela floresta. As sombras recuaram, as árvores retorcidas encolheram-se e os tentáculos afundaram no solo. A escuridão que havia envolvido a Floresta das Almas Perdidas começou a se dissipar. No entanto, Alex havia desaparecido, deixando para trás apenas um eco de sua coragem. A maldição estava selada, mas a floresta jamais esqueceria o sacrifício. Os amigos, agora mais unidos do que nunca, estavam determinados a honrar a memória de Alex e encontrar uma maneira de escapar da Floresta das Almas Perdidas. Eles sabiam que, embora a maldição estivesse selada, a floresta ainda guardava segredos terríveis e que suas provações estavam longe de terminar. A jornada que tinham pela frente seria repleta de horrores indescritíveis,
mas a coragem deles permaneceria inquebrável, mesmo no coração da escuridão. Após o sacrifício corajoso de Alex para selar a maldição, a Floresta das Almas Perdidas pareceu recuar momentaneamente, como se a própria natureza estivesse em luto pelo preço pago. Os amigos se uniram em silêncio, olhando para o lugar onde seu amigo desaparecera. A sensação de perda era avassaladora, mas eles sabiam que não podiam desistir. Com o livro maldito agora fechado, a floresta perdeu parte de sua malevolência, mas a escuridão ainda era opressiva. O vulto misterioso reapareceu, seus olhos ainda brilhando com uma luz sobrenatural. A maldição foi selada, mas a Floresta das Almas Perdidas nunca esquece. Ela guardará sua memória, e vocês não são mais bem-vindos aqui. Os amigos agradeceram ao vulto e começaram a seguir a trilha, sabendo que ainda enfrentariam provações inimagináveis. A floresta se fechou atrás deles, criando uma parede de sombras. Cada passo que davam parecia mais difícil, como se a própria floresta tentasse impedi-los de escapar. À medida que avançavam, a floresta se contorcia de dor, como se estivesse chorando a perda da maldição que a havia aprisionado. Árvores retorcidas balançavam como lamentos, e sombras famintas se moviam entre os troncos como se quisessem arrastá-los de volta. A trilha parecia se estender infinitamente, e os amigos começaram a sentir uma sensação de desespero. Eles sabiam que a floresta ainda guardava segredos aterrorizantes, e a luta pela sobrevivência estava longe de terminar. Cada passo era uma batalha contra as forças obscuras que tentavam prendê-los na Floresta das Almas Perdidas. Enquanto seguiam adiante, eles compartilharam um olhar determinado. Apesar do medo e da incerteza, a coragem que os unia era inquebrável. Eles enfrentariam o desconhecido juntos, pois sabiam que a amizade era a sua única esperança contra os horrores que a floresta ainda reservava. A batalha pela sobrevivência estava apenas começando, e eles estavam dispostos a enfrentá-la, não importando o quão terrível se tornasse. A trilha que os amigos seguiram parecia interminável, uma passagem sinistra pela Floresta das Almas Perdidas. Cada passo era uma luta contra as forças obscuras que tentavam arrastá-los de volta, como se a própria floresta estivesse relutante em deixá-los escapar. A noite estava envolta em um silêncio sinistro, apenas quebrado por murmúrios sussurrantes que pareciam penetrar suas mentes. A exaustão pesava sobre eles, e o medo que os havia mantido juntos estava começando a desgastar. Eles compartilharam olhares cansados, mas sabiam que não podiam parar, pois a floresta ainda não os libertara. Então algo começou a mudar. A escuridão que os envolvia começou a clarear, e os murmúrios sussurrantes se transformaram em um coro fantasmagórico. A trilha à frente se alargou, revelando uma visão aterrorizante. À frente, um cenário sombrio se estendia diante deles. Um cemitério abandonado, com túmulos antigos e cruzes quebradas, jazia sob a luz pálida da lua. Uma sensação de opressão pesava no ar, como se os espíritos dos mortos sussurrassem palavras de condenação. Mia olhou para os amigos com apreensão. Isso não parece certo. Daniel acenou com a cabeça, os olhos cansados e cheios de apreensão. Nada aqui parece certo. A floresta está tentando nos desorientar. Sarah apontou para uma figura solitária no cemitério, um vulto espectral que se aproximava lentamente deles. Seus olhos brilhavam com uma luz fantasmagórica. O que é isso? O vulto se aproximou e sua voz ecoou como um lamento. Vocês ousaram desafiar a Floresta das Almas Perdidas. Agora vocês estão condenados a vagar para sempre neste lugar maldito. Os amigos recuaram, seus corações batendo acelerados. Eles sabiam que enfrentavam a última prova de sua jornada, e a decisão que tomariam a seguir selaria seu destino. Emily deu um passo à frente, sua determinação inabalável. Não vamos desistir. Nós encontraremos uma maneira de escapar deste pesadelo. A figura espectral recuou, como se suas palavras tivessem o poder de repelir o mal. A trilha à frente se estendeu, e os amigos avançaram com coragem, determinados a não sucumbir à escuridão que os cercava. A jornada deles estava chegando ao fim, mas a floresta ainda guardava segredos indizíveis. Eles sabiam que a luta pela sobrevivência nunca terminaria, mas juntos, estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio que a Floresta das Almas Perdidas lançasse em seu caminho. Enquanto a luz da lua iluminava sua jornada final, os amigos compartilharam um olhar de solidariedade, sabendo que sua amizade e coragem
seriam a chave para sua sobrevivência. A jornada deles estava longe de terminar, e o destino ainda reservava horrores inimagináveis. O que eles enfrentariam a seguir seria um teste de suas forças e um conto aterrador que jamais esqueceriam.